Bom, pessoal, continuando o nosso assunto da estrutura do trato digestório, tá? Lembrando que essa matéria vocês podem estudar no capítulo 15 do nosso livro-texto. Então, agora a gente vai falar de mais algumas estruturas que estão associadas à cavidade oral, que são os dentes. No caso do adulto, existem 32 dentes permanentes, sendo que esses dentes ficam dispostos em dois arcos bilateralmente simétricos, ou seja, se a gente comparar o lado direito e o lado esquerdo de cada arco onde ficam localizados esses dentes, a gente identifica que os arcos têm a mesma estrutura, e esses arcos ficam no osso maxilar, nos maxilares, né, no caso, e no mandibular, sendo que cada quadrante apresenta 8 dentes, ou seja, no quadrante direito do arco do osso maxilar, existem 8 dentes no adulto. No quadrante esquerdo do osso maxilar do adulto, também existem 8 dentes. Que dentes que são esses? São 2 incisivos, um incisivo central e um lateral, um dente canino, 2 dentes pré-molares e 3 dentes molares, tá? Desses dentes que são os permanentes, os incisivos, o canino e 2 molares têm precursores, que são os que a gente chama de dentes de leite, tá? Então, são 20 dentes precursores decíduos. Os pré-molares e o último molar de cada quadrante não tem o precursor, tá? E aí, quando a gente observa a estrutura do dente, a gente identifica alguns elementos morfológicos e alguns elementos histológicos que são relevantes. Em relação à morfologia do dente, a gente divide a estrutura dentária em duas porções, que são a porção externa visível acima da gengiva, que é chamada de coroa, e a porção que fica localizada dentro desse espaço do osso, né? Esse espaço é chamado de alvéolo. Então, essa parte que fica dentro do alvéolo ósseo é chamada de raiz, tá? E na estrutura da coroa e da raiz, a gente pode identificar os elementos histológicos, ou seja, as camadas de tecido que constituem cada um dos nossos dentes. Então, na coroa, o que a gente visualiza externamente é o material conhecido como esmalte, que é o componente mais duro do corpo, tá? Um material mineralizado altamente resistente. Internamente ao esmalte existe a dentina, sendo que a dentina preenche tanto a parte interna da coroa quanto uma parte da raiz, tá? Eu estou dizendo a parte interna, mas não é a parte mais interna, porque internamente a tudo, ou seja, o eixo central do dente é formado de um tecido conjuntivo frouxo, vascularizado e inervado, que é chamado de polpa dentária, ok? Na raiz, a gente ainda apresenta mais uma camada, que é esse tecido que eu estou indicando aqui, que é chamado de cemento. E o cemento na raiz faz uma função semelhante ao que a dentina faz. Tá? O cemento tem uma estrutura mineralizada bastante parecida com a do osso. Okay? E faz essa conexão entre a raiz do dente e essa estrutura intermediária que é o ligamento periodontal, tá? Esse de roxinho que a gente vê aqui na figura, que é um tecido conjuntivo denso modelado, rico em feixes grossos de fibras colágenas, que vão manter o dente inserido no alvéolo dentário, né, e conectado com o cemento do dente, ok? Então, a gente vê a coroa com o esmalte e a dentina, a raiz com o cemento e a dentina, sendo que o eixo interno do dente tem uma cavidade preenchida por esse tecido conjuntivo frouxo chamado de polpa. Tá? Vocês vão observar que o livro do Junqueira dá bastante detalhes a respeito da histologia do dente, mas eu não vou cobrar de forma tão aprofundada. Vocês precisam saber basicamente as características gerais, né, e essas informações que eu dei no slide anterior. Bom, em continuidade à cavidade oral, a gente encontra uma porção da faringe que é chamada de orofaringe. Tá? A região que é contínua à cavidade oral, que faz a conexão dela com o esôfago, tem um epitélio de revestimento que é semelhante ao epitélio da cavidade oral. Ou seja, nessa região de orofaringe, o epitélio
que forma a mucosa é um epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. A porção da faringe que é contínua à cavidade nasal, conforme nós já estudamos, apresenta um epitélio respiratório, que é o epitélio semelhante à da maior parte da cavidade nasal, que é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes. Tá ok? Então, no caso da orofaringe, o epitélio é semelhante ao da cavidade oral. Na faringe, a gente encontra ainda as estruturas de tonsilas, que vocês já estudaram, né? As tonsilas se encontram associadas à mucosa. E é importante lembrar também que a mucosa da faringe tem muitas glândulas salivares menores, que são importantes para a produção de saliva, só que elas são glândulas que não recebem uma nomenclatura específica porque são muito numerosas e são muito pequenas, tá? E elas ficam localizadas na mucosa, tá? Da faringe. E existem ainda, na estrutura da faringe, os músculos constritores e os músculos longitudinais da faringe em localização mais externa à mucosa, ok? A estrutura da faringe está resumida aqui nesse slide, então. Bom, já a estrutura do esôfago, né, apresenta uma estrutura mais elaborada, organizada em algumas camadas que a gente vai ver, né, que são aquelas camadas que a gente viu na estrutura geral do trato gastrointestinal. Uma mucosa, uma submucosa, uma camada muscular e um revestimento externo, que pode ser adventícia ou ulcerosa, dependendo da região. No caso do esôfago, a mucosa compreende um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, que a gente pode visualizar aqui na foto, né, nessa camada mais superior. Um tecido conjuntivo que forma a lâmina própria, tá? Um tecido conjuntivo que vai de frouxo, nessa região mais próxima ao epitélio, a um conjuntivo denso não modelado, que normalmente forma a maior parte da lâmina própria, tá? Nesse tecido da lâmina própria, a gente ainda encontra a presença de glândulas esofágicas do cárdia, tá? Aí, no caso, na região mais terminal do esôfago, né? Na entrada, na interseção entre esôfago e o estômago. E na mucosa dessa região do cárdia, a importância dessas glândulas é que o muco que elas produzem é um muco que vai ajudar a proteger o esôfago da acidez estomacal. Então, esse muco é um muco mais viscoso e com pH mais neutro, que vai ajudar a fazer essa proteção da mucosa esofágica, tá? Lembrando, então, que essas glândulas que ficam localizadas na mucosa só existem na região do cárdia. A gente observa ainda a presença de uma camada muscular da mucosa, que a gente pode ver aqui na foto também, tá? Essas estruturas que estão mais escuras aqui que vocês estão vendo são feixes musculares, tá? Então, até essa região aqui, daqui até o epitélio, isso tudo constitui a mucosa esofágica, o epitélio, a lâmina própria, que lá no cárdia vai incluir essas glândulas esofágicas do cárdia, glândulas mucosas, e a camada muscular da mucosa. Na camada muscular, a gente observa ainda a presença de um músculo liso longitudinal, que começa na altura da cartilagem cricoide, tá? E nessa região nessa porção mais superior do esôfago, é uma camada mais espessa, facilitando os processos de deglutição, tá? Continuando aí a estrutura, a gente observa a estrutura de uma submucosa, que é formada por um tecido conjuntivo denso não modelado também, onde a gente observa a presença de inúmeras glândulas mucosas, cujas porções secretoras a gente pode ver no corte apresentado nessa lâmina, né? Essas glândulas são glândulas que também vão secretar um muco, só que a funcionalidade dessas glândulas está associada a facilitar o transporte do alimento e a proteção da mucosa, né, fazendo com que esse alimento deslize com mais facilidade sobre a superfície esofágica. Na mucosa do esôfago, na submucosa, desculpem, a gente ainda encontra a presença de vasos sanguíneos e vasos linfáticos e fibras nervosas e células ganglionares,
tá? Que são importantes para a função sensorial do esôfago. As células ganglionares e as fibras nervosas se organizam num conjunto que é conhecido como plexo submucoso ou plexo de Messner. Tá? Esses elementos do plexo de Messner são importantes principalmente para a regulação da função secretora que existe nessas glândulas da submucosa do esôfago todo e das glândulas esofágicas do cárdio que estão presentes na porção terminal do esôfago na mucosa. Tá? Então, o plexo de Messner está associado principalmente ao controle da secreção dessas glândulas que são encontradas e também ao controle da contração muscular da camada muscular da mucosa. A gente encontra ainda na estrutura do esôfago uma camada muscular que tem dois elementos, né? Uma camada circular interna e uma camada longitudinal externa, sendo que entre essas duas camadas musculares existe mais um elemento de controle, né? de plexo, que é o chamado plexo mioentérico. E esse plexo é importante, pois é ele que é responsável pela regulação de toda a atividade peristáltica do esôfago. Tá? A gente vai ver que tanto o plexo submucoso quanto o plexo mioentérico estão presentes no esôfago, no estômago e no intestino delgado e intestino grosso, né? Fazendo funções semelhantes. É interessante a gente observar que na túnica muscular do esôfago, na camada mais proximal, a gente observa a presença de fibras estriadas esqueléticas. Tá? Essas fibras, na porção de entrada do esôfago, formam o esfíncter superior, que é importante para a função de deglutição. No terço médio do esôfago, existe mistura de musculatura esquelética e musculatura lisa. E na porção distal, a porção mais inferior, mais próxima ao estômago, a gente encontra somente musculatura lisa, formando essa túnica muscular do esôfago. Tá? Sendo que nessa região mais inferior não existe definição de um esfíncter anatômico, e sim somente um esfíncter funcional. Okay? Em relação à serosa ou adventícia do esôfago, na porção do esôfago que fica localizada na cavidade abdominal, ele apresenta-se revestido por uma membrana serosa. Né? E nesse caso, a serosa equivale ao peritônio visceral, que é descrito na anatomia macroscópica. O restante do esôfago é recoberto por uma adventícia, ou seja, apresenta somente o tecido conjuntivo, fazendo a conexão do esôfago com as estruturas adjacentes. Tá? A serosa é que tem a cobertura de um mesotélio, né? Aquele epitélio pavimentoso simples, associado ao tecido conjuntivo. Nessa foto a gente pode visualizar a estrutura do esôfago em corte transversal. A gente observa a camada mais interna, né, que está mais próxima do lúmen do esôfago, que é a mucosa. A gente observa uma submucosa, essa barra aqui não está correta, tá? A submucosa ela se inicia mais ou menos aqui nessa região, tá? Ela é mais curta um pouquinho do que está indicada aqui na figura. A gente vê ainda algumas glândulas mucosas, que dá para ver mesmo nesse aumento menor, presença de nódulos linfáticos associados, né? Vocês lembram que é comum a gente observar estrutura de tecido linfóide associado à mucosa, no trato gastrointestinal também. A gente observa a muscular, né? Com as suas duas camadas de tecido muscular. Essa camada mais interna, que é a camada circular, e essa camada mais externa, que é a camada longitudinal, ok? E aqui na figura a gente ainda pode ver um pouco da adventícia, que é o tecido conjuntivo que vai conectar a estrutura do esôfago às estruturas adjacentes. Nessa outra foto, já com um aumento maior, a gente pode também identificar as camadas, né? A mucosa, a submucosa, a muscular, com a circular interna e a longitudinal externa e a adventícia. Na mucosa a gente observa o epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado, o tecido conjuntivo da lâmina própria, a camada muscular da mucosa, que é a seta preta, essas duas setas aqui estão indicando. A gente observa uma submucosa rica em glândulas, que são as glândulas esofágicas, secretoras de muco, e
a túnica muscular, lembrando que entre essa camada mais interna e essa camada mais externa, a gente aqui encontra elementos do plexo mioentérico e que aqui dentro da camada submucosa também existe um plexo, que aqui é o plexo submucoso, tá? E lembrando que no terço superior do esôfago a gente encontra glândulas esofágicas mucosas dentro da camada submucosa e na porção no terço superior, no terço médio e no terço mais distal, no terço inferior, a gente encontra glândulas mucosas, glândulas secretoras de muco também na mucosa, que são as glândulas secretoras, as glândulas mucosas do cardio. Tá? Aqui mais uma foto que dá para vocês verem um pouco mais de detalhes desses elementos também, tá? O epitélio, camada mucosa, camada submucosa, né? Aqui já com as glândulas, a túnica muscular e aqui por fora, nessa região, a gente observa uma serosa. E essa foto mostra para a gente ainda um detalhe que a gente vai poder observar na aula prática da região de transição entre o esôfago e o estômago. Tá? Nessa região a gente observa uma transição bruta, né? Uma transição assim bem marcada entre o epitélio esofágico, que é esse epitélio estratificado pavimentoso, e o epitélio de revestimento estomacal, que é um epitélio colunar simples, que a gente já vê se iniciando aqui nessa região de entrada, que é a região do cardio, tá ok? A gente vai ver lâmina dessa região especificamente no laboratório. E aí o próximo assunto que a gente vai estudar é a estrutura do estômago.